Olá, bom dia. Este é mais um devocional da Igreja Batista Emanuel para você. Meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai meditar sobre a palavra de Deus aqui e saber como que no final desse ano a palavra pode inspirar a gente a olhar para frente, ao mesmo tempo que a gente reconhece o que Deus fez, olhando para tudo que aconteceu no ano 2020. Queria que vocês me acompanhassem numa leitura que está lá no final do Evangelho de João. O Evangelho de João, no último capítulo, capítulo 21, a partir do versículo 20. Diz o seguinte: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a você? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Este que é o discípulo a quem Jesus amava. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Percebam agora. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, eu cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esta é a forma que João termina o livro. O Evangelho de João termina, eu disse, olha, ia ter muitas coisas que seriam escritas se fosse para colocar tudo no papel que Jesus fez. Há muitos milagres que eu não coloquei aqui. E num ano tão desafiador, num ano de marcar mesmo assim, talvez de a gente contar para muitas outras pessoas no futuro, muitas outras gerações do ano estranho que tivemos, eu acho que muitas vezes a gente se esquece de lembrar o como Jesus primeiro nos ama e diante disso, eu acho que parece muito estranho você perceber que o livro todo, em alguns momentos, tem essa frase: quem viu isso foi o discípulo a quem Jesus amava. Aconteceu isso e o discípulo a quem Jesus amava estava lá, fazendo tal, tal e tal coisa. E esse o discípulo a quem Jesus amava está lá no livro, várias vezes. E aí quando chega aqui no final, ele diz que este discípulo a quem Jesus amava é aquele que vos escreve. Ou seja, no livro todo foi contando o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Só no final é que ele coloca, olha, esse sou eu que estou escrevendo. E para além de muitas teorias, eu acho que faz muito sentido usar-se desse artifício. Porque raramente a gente vê alguém escrevendo na terceira pessoa a respeito de si mesmo. A respeito de si mesmo, falando uma coisa de si mesmo e não um nome. Eu. Não. Dizendo, ó, esse é o discípulo a quem Jesus amava. E não quero teorizar, lógico, aqui, mas faz muito sentido para lembrar quem é aquele que está escrevendo. Na verdade, se lembrar do que está sendo escrito. Se no final ele trata, olha, tem muito mais coisa que foi feita, mas que eu não escrevi aqui porque não existiriam livros na terra para conter o que Jesus fez. Faz muito sentido referir-se a si mesmo como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Como talvez até uma ferramenta para se lembrar de quem eu sou. Quem eu sou. Agora, meu nome mesmo sendo João, meu nome mesmo sendo Rodrigo, acima disso, quem é Rodrigo? Apesar das quedas, das falhas, Rodrigo é o discípulo a quem Jesus amava. E muitas vezes eu esqueço disso. É um discípulo que muitas vezes tropeça. Muitas vezes, talvez, passa por alguém que magoa o caminho do Evangelho pelos próprios pecados, pelas próprias concupiscências da carne, pelos próprios espinhos que ainda existem em Rodrigo. Olhando para o ano todinho, corre o risco de eu tentar lembrar simplesmente o que dos meus planos foram contemplados por Deus.
quais das cartelinhas de bingo que eu dei para Deus como sendo os meus desejos, Ele retribuiu e contemplou o meu sorteio da cartela premiada. Quando, na verdade, na nossa relação com Deus, ver as maravilhas que Ele fez na nossa vida, talvez seja bom a gente dar um nome para nós mesmos, de como Deus se relacionou conosco. Não como nós nos relacionamos com Deus. Perceba que não é o discípulo que amava a Deus. Não, é o discípulo a quem Jesus amava. E durante o livro todo lembrar disso é talvez porque a gente esquece disso no meio da caminhada. Que Deus nos ama, que em momento nenhum Ele nos abandonou. Para que talvez dar um passo além de não só lembrar quem é Rodrigo, não digo o nome. Diga, Rodrigo é a pessoa a quem Deus guardou o ano inteiro. Rodrigo é a pessoa que teve medo o ano todo e Jesus sustentou. Rodrigo é a pessoa que talvez não conseguiu descansar, descansou pouco, mas Deus deu descanso. Rodrigo é o discípulo a quem Jesus amava. Se a gente fosse falar em terceira pessoa a partir da relação que Deus tem conosco, do amor que Ele manifesta através de Jesus na nossa vida, qual é o nome que permanece em 2020? Porque muitas vezes a perspectiva de mudança de 2020 foi no nosso olhar a partir do que aconteceu ao redor. Quando talvez durante o ano de 2020, eu e você fomos os discípulos a quem Jesus amou e garantiu nosso sustento. Mais que isso, talvez dar um passo além de escolher um nome para lembrar da relação de Jesus conosco, é escrever. E começar a escrever durante um bom tempo, não um exercício rápido. Separa um espaço do tempo aí, uma reunião que você teria online, alguma coisa que você teria de 40 minutos, 1 hora pelo menos, e começa a escrever quais foram os milagres desde o começo do ano que foram escritos aí no seu coração e na sua trajetória. Talvez, se a gente começar a escrever os parágrafos, a gente vai ver que uma folha não é suficiente. Não como um exercício rápido, não estou lembrando de nada agora. Não, gasta um tempo em oração. Gasta um tempo cantando antes. E aí depois pega uma folha de papel. Da mesma forma que num período de ministério de 3 anos, o que se fala aqui é que os milagres de Jesus não caberiam nem em todos os livros da terra, a gente talvez se surpreenda quando escreva tudo que Jesus fez por nós este ano. Apesar de a gente ser lembrado como um discípulo a quem Jesus amava, mas também porque Ele amou e amou até o fim. Então isso é uma realidade para mim e para você. Mas também a gente poder colocar, dizer, olha, nossa, tantas foram as coisas que esse ano me proporcionou. Não em coisas, mas em transformação interna. Que coisas Ele fez enxergar que não foi feito antes. Que coisas Ele fez você talvez ser confrontado com pessoas dentro da sua casa. Você passou mais tempo dentro de casa, muito provavelmente. Então o que foi que Jesus fez você ver? Porque uma certeza eu tenho, Ele lhe ama. E se alguma mudança foi causada, foi em amor para o crescimento, para o amadurecimento e para a missão. Que em 2020 a gente possa estar com os ouvidos mais sensíveis. Primeiro, escutar esse amor de Deus para se entender como aquele que Ele ama, mas também muito mais disposto a gravar, não só em dizer obrigado, Jesus, pelo livramento de hoje, que são tantos durante o dia, mas que a gente grave com letras mais permanentes, em escritos, em lugares talvez numa gaveta, um caderno. Quem sabe a gente não pode talvez até comprar um caderno mesmo para 2021 só para anotar algumas dessas coisas se você já não o tem na anotação da relação das coisas com Deus. Que Deus possa abençoar o seu 2021, que a gente possa perceber que os milagres desse ano sobre a nossa vida foram incontáveis, mas baseados na certeza de que Ele nos ama. Ele nos ama e talvez a gente precise lembrar disso se chamando na terceira pessoa, porque quem esquece somos nós. Ele não se esquece de nós. Que seu 2021 seja um tempo de renovo. Que esse ano possa ser um ano onde as pessoas recebam de Deus através de você. E não só a gente receba de Deus. Que aquilo que Ele foi mostrado para você em 2020, em 2021 possa ser luz para outras pessoas ainda mais. Deus abençoe sua casa, abençoe a virada do ano, da sua família,
Deus te instigue ainda no dia de hoje a ouvir o que é que precisa ser feito ainda em 2020, Deus. Me ajuda ao mesmo tempo a descansar em Ti e saber que o Senhor vai estar comigo naquilo que o Senhor pedir para eu fazer. Que Deus te abençoe, que dê uma virada de ano iluminada, que sua casa possa ser iluminada também pela luz do Evangelho, por aquele que faz maravilhas incontáveis, porque Ele nos ama. Deus os abençoe.